Fala pessoal, a paz do Senhor, vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu sou o Maicon e no vídeo de hoje veremos a bela história de vida de David Brainerd. Dia 20 de abril de 1718, no estado de Connecticut, nasceu David Brainerd, filho do advogado Ezekias Brainerd e Dorothy Hobart. Na infância, esse menino sempre teve muitas enfermidades, ou seja, a sua infância foi marcada por muita fragilidade, pois sempre foi um menino muito doente. Tal fato que acabou privando o David de ter uma infância comum como de qualquer outra criança. E ainda na sua infância, em transição com a sua adolescência, David ainda teve muitas perdas. Aos 9 anos de idade, ele perde o seu pai. E aos 14, perde a sua mãe. Ou seja, aos 14 anos para frente, esse menino já estava sentenciado a viver uma vida órfã. O que ocasionou em David muitos traumas. Se tornou uma pessoa depressiva, muito doente e ainda por cima órfão. E o tempo passa. E agora na sua juventude, ele ingressa em uma universidade em Yale. E ali ele passa a estudar. No entanto, como a sua enfermidade cada dia mais se aflorava, seu estudo por conta disso foi afetado drasticamente, o que levou ele a desistir da faculdade. E na sua juventude ele conhece uma moça onde ele se apaixona por ela, Jerusa Edward, filha de Jonathan Edward. Se você não conhece quem foi Jonathan Edward, aqui no canal tem um vídeo que eu falo exatamente sobre ele. E em 1740, a enfermidade dele, como já estava num ponto bastante aflorado, ele passou a começar a expelir sangue pela boca. Repentinamente, ele expelia sangue pela boca. Aonde ele ia, repentinamente, ele estava tossindo. E o fato de tossir, ele estava expelindo sangue sempre. Com isso, foi feito o diagnóstico nele e constatado que ele havia contraído uma tuberculose incurável. E sabendo que não tinha muito tempo de vida, passou a pregar o evangelho do Senhor, porque ele acreditava que antes dele morrer, muitas pessoas precisavam conhecer o Cristo, precisavam conhecer o Senhor que ele servia. E com 27 anos de idade, ele passou a pregar para tribos indígenas silvícolas que estavam estabelecidas às margens do rio Delaware. E passando a conviver diariamente com esses índios, teve que se submeter às regras impostas por eles, sendo obrigado a dormir no chão, tendo que procurar a sua própria comida, ainda que muito doente. Ele procurava a sua própria comida e desbravava as selvas e pântanos com seu cavalo. E durante a convivência com essas tribos, certamente ele teve muito medo de conviver com eles, porque era uma tribo silvícola, ou seja, eles poderiam matar David a qualquer momento e se alimentar dele. E analisando suas pregações, o contexto de suas mensagens, ele tinha um empecilho que impedia muito a conexão, o contato com os índios, que era o idioma, a língua. Ele não falava a língua dos índios. Então, com isso, para poder pregar, para poder evangelizar os índios, ele tinha que levar um intérprete. E esse intérprete não era cristão, esse intérprete era um pagão. Então, muitas dessas mensagens, David em seu diário chegou a descrever que o intérprete chegou a traduzir bêbado. Foi traduzida por esse intérprete embriagado. Mas isso não limitou a fé de Brainerd, porque ele persistia e ele sabia que precisava seguir avante. Ele sabia que não poderia voltar atrás e o fator comunicação não podia ser algo que impedisse a sua chamada. E com sua tuberculose cada dia mais intensa, cada dia mais aflorada, chegou ao ponto, em determinadas situações, ele não conseguir ficar em pé. Ele chegou a descrever que as dores no seu peito era como se fosse um fogo consumidor que queimava a sua carne. E ele não conseguia mais viver dessa maneira. E como a depressão já havia tomado conta, às vezes ele desejou a morte. Só que ele não desejou matá-lo. Ele desejou que o Senhor o levasse, porque as dores que ele sentia não estavam dando para suportar. E em uma certa ocasião, durante uma viagem para pregar em uma certa tribo, ele sentiu dores severas ao ponto dele cair do seu cavalo e ficar horas e horas ao chão pedindo força a Deus para conseguir se levantar e chegar à tribo. Durante a execução do seu ministério, sempre estava sozinho. David não tinha o auxílio de ninguém, apenas o Senhor que guardava-o durante a sua jornada. E em pouco tempo, em seu diário, ele descreveu que se deparou com uma floresta repleta de índios que não conheciam a palavra de Deus. E em 3 meses
ele deixou uma floresta avivada por índios sedentos pela palavra, sedentos por uma vida com Deus. E no seu diário ele fez até um paralelo dizendo que em 3 meses os índios conheciam mais a palavra de Deus do que algumas pessoas que congregavam em sua igreja há mais de 6 anos. E muito doente, sabendo que os seus dias já estavam se enfindando, ele voltou para casa. E a cada dia aquela dor corroendo, a cada dia aquela dor matando ele aos poucos, ele sempre fazia o único pedido a Deus, que ele não desonrasse a Deus nesses últimos dias que ele tinha. Que essa dor intensa que atormentava ele diuturnamente não fosse um fator que o levasse a entristecer o Senhor. David Brainerd morreu aos 29 anos de idade, bastante jovem, mas que deixou um exemplo que perdura até os dias de hoje, sobre o que é missão, sobre como fazer missão. Ele entregou a vida dele para Deus e viveu-a intensamente. E viveu a sua vida intensamente até os seus últimos dias de vida. Fato que inspirou até mesmo o seu sogro, Jonathan Edwards, que escreveu um livro sobre a vida de David Brainerd. Esse livro você encontra até nos dias de hoje. E eu recomendo muito vocês lerem esse livro, porque vão edificar muito a fé de vocês e vão também trazer uma perspectiva do que realmente é missão, do que realmente é entregar a vida para Deus e viver o propósito das missões. Então, se você gostou desse vídeo, se agregou algum conhecimento para você, eu te peço, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e deixe seu like para não estar perdendo os próximos vídeos, tá bom? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo.